Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje a gente vai calcular a força gravitacional entre o planeta Mercúrio e o Sol. Então, num pontinho da galáxia da Via Láctea, nós temos uma estrela chamada Sol, que ao redor dela orbitam 8 planetas, contando com a Terra. 4 planetas ficam mais próximos e eles são os planetas rochosos, né? Eles são sólidos. Depois desses 4 planetas tem um cinturão de asteroides e depois vem os planetas maiores, gasosos, que também são 4, completando os 8 planetas do sistema solar. Mas vamos começar calculando então a gravidade aí de Mercúrio, que é o menor planeta do sistema solar e o mais próximo do Sol, né? Ele chega até temperaturas maiores que 400 graus Celsius por ele estar bem próximo do Sol. Então, por exemplo, para a gente colonizá-lo já seria mais difícil, né? E aí a gente pode comparar um pouco com a Terra aqui, sempre a gente tem a Terra como referencial. Ele tem massa cerca de 18 vezes menor que a Terra e volume também cerca de 18 vezes menor que a Terra. Então a gente com esses números aí de cabeça, a gente já dá para saber que a densidade dele, ou seja, a composição do planeta, né, a estrutura sólida dele, é mais ou menos a da Terra também, já que é proporcional a massa e o volume em 18 vezes menor que a Terra, então a densidade dele é bem parecida com a da Terra. Enfim, vamos para os cálculos, né? Como é que a gente calcula aí qual que é a força gravitacional entre Mercúrio e o Sol? A gente vai precisar da equação, a velha equação de Newton lá, né? A lei da gravitação universal, a equação que explica essa lei, que ela diz que a gravidade entre dois corpos ela é diretamente proporcional à massa dos dois corpos. Então a gente vai precisar da massa de Mercúrio e da massa do Sol e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles dois. Então a gente precisa saber qual que é a distância entre Mercúrio e o Sol. E aí tem a constante gravitacional que a gente vai multiplicar por esse valor aí, por essa relação de massa e distância, e aí a gente vai obter a força gravitacional entre eles dois. Então primeiro vamos colocar aí a massa de Mercúrio, né, que ela é 3,30. Eu tô colocando tudo com duas casas decimais aí, né, 3,30 vezes 10 elevado a 23, então perceba que é um número muito grande, né? Quando a gente fala de astronomia, os números são astronômicos, são todos números muito grandes, né? Mas depois eu vou traduzir tudo isso, vou comparar com grandezas mais intuitivas pra gente aqui, né? Vezes a massa do Sol, que é maior ainda, né? A massa do Sol, que é 1,99 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Então, eu multipliquei a massa de Mercúrio em quilogramas vezes a massa do Sol em quilogramas, que é a unidade de medida de massa, que é aquela que a gente mede na balança da farmácia, que não é o peso, gente. Essa daí é a massa, né? A quantidade de matéria que tem em um corpo. E deu esse número gigantesco aqui, né? 5,68 arredondando vezes 10 elevado a 53. Ou seja, 53 zeros, né? Depois, se a gente arredondar para 6, esse número aí daria 6 seguido de 53 zeros, né? Mas ainda bem que a gente vai dividir agora pela distância, que também é muito grande, aí esse número vai diminuir. Então eu vou dividir pela distância ao quadrado. E a distância entre Mercúrio e o Sol é de 57.894.376 quilômetros. Essa é a distância entre Mercúrio e o Sol. Lembrando que no sistema internacional a gente não pode deixar em quilômetro, a gente tem que deixar em metros. Então basta a gente multiplicar por 1000, né? Então esse número aqui já vai ter mais 3 zeros, vai ficar maior ainda. Então a gente vai dividir por
5, 7, 8, 9, 4, 3, 7, 6, 0, 0, 0. Tudo isso elevado ao quadrado. E aí a gente já diminuiu aquela potência lá, né? Agora a gente tem o número aí de 1,96 vezes 10 elevado a 32. Mas ainda não é a força gravitacional, porque eu só multipliquei as massas e dividi pela distância ao quadrado. Agora eu preciso multiplicar pela constante gravitacional, o lindão G lá, né? Que ele é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, né? E aí a gente chega no resultado final da força gravitacional entre Sol e o Mercúrio, que é 1,31 aproximadamente vezes 10 elevado a 22 newtons. Ou seja, aproximadamente ali 1 seguido de 22 zeros, né? E a gente não pode esquecer que força sempre é medida em newtons. Só para a gente ter uma noção, se a gente, esse número elevado a 22, não dá para a gente ter muita proporção, né? Não dá para a gente saber muito o que isso significa, o que tem a ver a 22 ou 23 ou elevado a 24, para a gente fica meio que perdido esse valor, né? Por ser muito alto. Ainda assim, né? A força gravitacional entre a Terra e o Sol, eu vou calcular aqui em outro vídeo, vou calcular de todos os planetas, ela tem a ordem de 10 elevado a 24, né? Ela é 3,5 vezes 10 elevado a 24 newtons, é um número com 24 zeros, né? E aí a gente acaba se perdendo nesses números, não dá pra gente ter relacionar com coisas do cotidiano, mas só para vocês terem uma ideia, uma pessoa, sei lá, de 80 quilogramas que é atraída pela gravidade, ela dá um pulo, né? Ela vai sentir uma força a puxando para a Terra. Essa força de uma pessoa de 80 quilogramas é aproximadamente 800 newtons. Só pra gente ter uma noção aí, né? Pra gente fazer essa comparação entre as forças. E eu vou fazendo o vídeo em ordem, né? Então eu fiz aqui de Mercúrio, vou fazer de Júpiter, da Terra, de Marte, de todos os planetas do Sistema Solar. Além de outros cálculos, outras grandezas, a gente vai discutir a idade do universo, eu vou calcular a idade do universo. E esse estudo não tem fim, né? Então se você se interessa por isso, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.